Olá a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso encontro semanal. Se vocês bem se lembram, no vídeo da semana passada eu falei sobre a sexualidade e o medo da sombra, certo? E o que é a sombra, né? Por que na sexualidade tem um medo da sombra? Quando se fala em sombra, a gente pensa logo em algo ruim, né? Então, algo sombrio é algo assustador, algo que amedronta, né? Algo que vai fazer mal, mas nem sempre é assim. Eu vou trazer uma dimensão para vocês aqui da sombra como o próprio inconsciente, né? Como aquilo que está armazenado no inconsciente. A sombra, assim como a persona, ânimo, ela é um arquétipo. E o que é um arquétipo, né? A grosso modo, um arquétipo é um padrão virtual de como se comportar ou como compreender ou apreender comportamentos que ficam impressos no nosso inconsciente, tá? Mais especificamente no nosso inconsciente coletivo. Então, o que é sombrio, na verdade, não é necessariamente ruim, mas o desconhecido, né? O que é sombrio é desconhecido, porque faz parte desse inconsciente, assusta, incomoda. Por quê? Porque eu não conheço, eu não sei o que é, eu não sei como é. E muitas vezes a própria sexualidade, ou às vezes a sexualidade é colocada na sombra, quer dizer, algo que não pode ser vivido, tá? E o que não pode ser vivido, o que não pode ser atuado, o que a gente não pode mostrar, né? Que tipo de comportamento não deve ser atuado, aquilo que a sociedade e os grupos dizem que é errado, que é feio, né? Que vai macular moralmente uma cultura. Então a tendência é que haja uma repressão desse tipo de comportamento ou de padrões. Então, por isso que a gente vai aglomerando isso, unindo isso numa instância inconsciente, e esse conjunto, né, de impressões que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência humana vai se transformando em algo que precisa ser rechaçado, que não é aceito. Isso é a sombra, tá? Ou aquilo do qual eu não tenho consciência, né? Também posso considerar como sombra. Isso significa, então, que potencialidades, características positivas podem estar na sombra, podem estar armazenadas como algo que não deveria ser vivido, que não deveria ser atuado pelo indivíduo, ok? Então, por isso que é tão assustador, né? O que assusta? Assusta um teor desconhecido. Assusta a possibilidade de vivenciar ou de atuar algo que não vai ser aceito, que não vai ser bem visto, que não vai ser reconhecido socialmente de uma maneira positiva. Por quê? Porque todo ser humano busca e precisa da aceitação, né? A gente foge da rejeição, tá? Então, o que é essa sombra feminina, por exemplo, no patriarcado, né? Eu falei um pouco da sexualidade feminina no patriarcado no vídeo anterior. Valores e funções associadas a afeto, a cuidado, a amorosidade. Isso tudo pode ser considerado, de alguma maneira, não tão aceitável, né? Uma vez que o patriarcado ele preza as leis, as regras, a ordem e aquilo que deve ser correto, né? Que deve ser considerado correto pela maioria, tá? Então, eu quero deixar uma pinceladinha em relação à sombra para vocês. A gente vai falar mais sobre isso e também sobre outros arquétipos. E deixar uma pergunta também, né? Do que você tem medo? Qual será a sua sombra? Né? O que você está guardando ou o que está reprimido no seu inconsciente que você tem medo que as outras pessoas vejam?